São muitos anos de NEABC, são muitas emoções, né? O projeto mudou a minha vida, né? Como ser. A gente tem uma vida inteira dentro do projeto, na verdade, né? O que eu sou hoje foi o NEABC que me construiu. A sequência, né, que eu fui tendo de oportunidade é algo assim que eu meio que não esperava, né? Meu amigo, não vai ser fácil não, né? Vai ter alguns obstáculos aí, mas segue firme porque o resultado lá na frente vai valer a pena. Há mais de 15 anos, um movimento começou. Era silencioso, mas potente como o mar que banha essa região. O NEABC deveria ser apenas uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Mas o NEABC foi além e se tornou um compromisso com a justiça, o meio ambiente e, principalmente, com as pessoas. no IBAMA já existia uma corrente que era a educação ambiental crítica como prioritária. Na nossa concepção, você mitigar impactos junto à população vulnerável necessariamente tem que passar por um posicionamento que a educação ambiental crítica possibilita, né? O NEABC, ele meio que foi reajustado, realinhado nesse mesmo período. Na verdade, nós tínhamos 2 projetos de educação ambiental na bacia, em que um capacitava professores e pessoas ligadas às secretarias de meio ambiente e educação da região, dos 13 municípios. E o outro tinha a expectativa de gerar projetos dessas pessoas capacitadas. A gente iniciou aí com o CN e FCN, né, com os multiplicadores, né, para fazer aquele trabalho aí nos 13 municípios da Bacia de Campos. E aí começou tudo, né? Começamos a desenvolver esse trabalho, a implementar, né? A gente tinha aí os multiplicadores eram formados pelos professores, né, da região, né? Então foi um trabalho bacana que deu início. E para falar a verdade, eu não pensava numa coisa tão grandiosa. Eu pensava assim, que a coisa iria acontecer no meu mundo conhecido e que a gente ia trabalhar com os alunos, que ia fazer os alunos desenvolverem o pensamento crítico para que eles atuassem nas políticas públicas que fizessem realmente acontecer o melhor no nosso município. Eu trabalhava na escola, na Secretaria de Educação de São Francisco, e havia um programa de formação continuada de multiplicadores para professores. E aí eu comecei a participar, tinha até uma outra colega, que era a Ada, que também fazia parte da associação. Nós participamos durante muitos anos, então até a gente brincava, porque nós éramos os dinossauros do NEC. Tinham mais ou menos 2 a 3 pessoas em cada município que participava desse projeto. E em São João da Barra precisava de uma outra pessoa. Aí eu aceitei. Nós tivemos um período de 5 dias, de segunda a sexta-feira, de capacitação. Nós levamos muito tempo nos preparando para que a gente pudesse atuar de acordo com o que eles propõem. Só que aí, nessa preparação, a gente percebeu que muita coisa, a gente não estava de acordo, era tolido bom com o que a gente pensava. Começou-se a ventilar a questão de por que nós mesmos não fazermos esse trabalho? O que a gente pode fazer? Ele pensou-se em associação, em instituto. Aí chegou-se a associação, na época NEABC. Nova missão, nova visão, valores, objetivos. E para isso também precisamos de um novo nome, uma nova logomarca. Eu fui convidado para fazer esse trabalho primeiro na Bahia, depois me convidaram para o Rio de Janeiro para fazer a avaliação do que era, então, o programa NEABC. Quando a gente faz esse processo avaliativo, foi bastante enriquecedor, foi uma avaliação de aprendizagem. A gente faz a avaliação e algumas recomendações para o programa. E isso começou em 2008. 3 meses depois eu recebo um convite para poder implementar o processo que a gente tinha colocado enquanto proposta de caminhos para o NEABC, né?
E ali a gente começa a fazer a formatação do processo de intervenção e seguir os pressupostos da educação no processo de gestão ambiental, acho que pudesse trazer os componentes mais inovadores. A relação da sociedade, quer seja com o Estado, a Prefeitura, que absorve os royalties, ou com o mercado, que dita aí essa política onde, em nome do desenvolvimento, as cidades incham, não é isso? O espaço marinho ocupado, é o que a gente está aqui chamando de participação cidadã. Convencer todo mundo da importância desse processo, trazer todo mundo para junto com a gente, né, os professores que estavam numa outra corrente de educação ambiental, com uma outra prática de educação ambiental, trazê-los para sensibilizá-los para a importância dessa nova prática. Ter pessoas, né, qualificadas para implementar esse tipo de educação ambiental. Nessa época a gente não tinha ninguém que soubesse do que a gente estava falando. Bastante dificuldade no início, o projeto antes estava muito baseado em que esses agentes multiplicadores entregariam tecnicamente o que era esperado deles, mas a gente teve uma grande rotatividade, dificuldade deles executarem esse serviço, e a gente percebeu que a gente precisaria então começar a contratar no mercado, e aí fomos dando mais robustez para a associação, constituindo uma equipe técnica. Os projetos sempre eram os mesmos atores, as mesmas pessoas, projetos com muito início, nem um fim, projeto onde as pessoas só sabiam no começo, vão saber como ia terminar, projeto com equipe técnicas muito abaixo do nível de qualificação para tocar processos do tamanho da complexidade. É lidar com empresas para capacitar as nossas equipes, entendeu? Porque era muito complexo, né? E a gente, para ter um projeto bacana, a gente teve que aceitar muita coisa, né? E aí a gente passou por esses problemas, mas o resultado foi significativo, né? E foi o que a gente teve hoje, como assim, esse amadurecimento, essa melhoria, esses resultados que nós obtivemos no NEA. Sou empregado da Petrobras, sou gerente de meio ambiente. Estou aqui hoje com vocês porque eu acho muito importante esse projeto. Um outro momento para mim foi muito desafiador foi quando nós assumimos, a associação assumiu, e aí nós tínhamos a princípio uma consultoria e nós ficamos sem consultoria. A Sandra, né? Sandra que foi a corajosa e nós fomos atrás, né? E foi difícil de conseguir, né, que a Petrobras permitisse, autorizasse, que a gente soltasse a consultoria, que a gente tivesse pernas para caminhar sozinho, entendeu? A associação ela pode ser autossuficiente, sem depender de consultoria. Primeira vez em que a gente tem um projeto desenhado dessa forma, onde uma associação constituída pelos próprios comunitários passa a gerir o recurso do projeto. Um dos primeiros desafios que eu acredito foi você mostrar às pessoas que você pode fazer algo sem querer algo naquele instante, algo pautado naquele minuto. Você mostrar às pessoas que elas podiam trabalhar por algo maior, porque a gente vê na comunidade as pessoas com muita garra, muita vontade, e que a pessoa fala, briga e às vezes não tem conhecimento. Então, o desafio do NEA, eu acho que foi mostrar primeiro você tem que aprender, depois você vai agir. Eu me lembro que quando eu cheguei na sede do NEA, que era bem pequenininha, eu comecei a trabalhar, era eu e mais 3 técnicos de campo, que esse era, né, o nome que os educadores tinham na época. E eu cheguei a trabalhar em 4 municípios ao mesmo tempo. Eu me lembro que era uma loucura. E eu pegava o ônibus de noite e ia para Quissamã, sabe, para fazer as reuniões dos grupos, domingo de manhã. E aí o projeto foi crescendo muito nessa fase, né? Daí chegou a Sandra depois. O projeto também ele estava crescendo, ele estava mudando, né, do segundo ciclo para o terceiro ciclo. Então a gente não tinha uma equipe de gestão, a gente ainda estava consolidando os educadores, a gente ainda estava consolidando o modelo
político-pedagógico, um plano de gestão, monitoramento e avaliação. Então, quando eu cheguei aqui, eu fazia desde a parte das xerox, do processos todos financeiros que a gente tinha, que era desse tamanico, e desde pagamento de cheque até, né, representar a Sandra quando ela não podia. Então, assim, foi uma experiência também muito holística, muito integrada, onde eu consegui entender toda a dinâmica do projeto. Tive muitos desafios, assim. Eu estou há muito tempo aqui e passei por muitos lugares, né? Então, eu fui educadora social e eu, quando fui para São João da Barra, não tinha GGL. Então, assim, aquilo ali foi um desafio para mim, mobilizar pessoas naquele lugar, construir um espaço, né? Criar uma identidade. Eu peguei essa fase de chegar na gestão na época que a gente deixou de ter uma consultoria e a própria Associação Raízes começou a executar o projeto. Então, isso também foi um grande desafio, porque a gente teve que se estruturar institucionalmente para executar o projeto, e aí a gente começou a construir os planos, né, a estruturar planos de monitoramento, PPP, organogramas. Isso também foi um desafio, mas também foi muito rico, porque a gente ali deu um salto, assim, de desenvolvimento institucional, né? Um outro grande desafio foi a gente sair da linha de ação A para a linha de ação C. Uma coisa que a gente já tinha um lugar comum ali, já sabia fazer. Eu escolhi essa oficina porque eu quero aprender como falar com o poder público e qual o meio que eu chego lá. Trabalhar com planejamento, trabalhar com planos setoriais, isso também foi um grande desafio. A expansão para o Espírito Santo, assim, eu acho que o projeto ele se renova em muitos desafios, não posso ficar citando em números, assim. Cada GGL mobilizado é um desafio, cada incidência, cada atividade de controle social é um desafio. Eu acho que são muitos, assim, todo dia é um diferente. A gente fala muito, né, da dinamicidade do projeto, a gente é muito dinâmico, nada é o que foi ontem, tudo muda, assim, né? As experiências são muito novas, muito... Não é um lugar comum, né? E isso é um desafio de trabalhar nesse projeto por isso. São muitos desafios, né? Eu acho que foram muitos desafios. Do ponto de vista institucional, eu acho que era a gente crescer institucionalmente, né? Atendendo aos critérios que a política pública precisa, que a empresa também requer, né, enquanto instituição, mas não perder de vista a nossa essência, porque nós somos uma instituição de base comunitária. E a nossa preocupação é com as pessoas, com os grupos sociais que nós estamos trabalhando. A gente sempre soube e conheceu os resultados do NEA-ABC. No início de 2020, a Petrobras teve uma reestruturação muito grande. A equipe de Macaé assumiu o compromisso de executar o NEA-ABC. E aí foi um desafio muito grande, porque a gente sabia que ao longo de toda a execução do NEA-ABC tinha sido feito com muita excelência e, obviamente, a gente não queria perder essa essência da Petrobras executando o projeto. E a gente se deparou com a pandemia. Foi um desafio muito grande a gente receber um projeto novo, que não era novo, já antigo, para manter o mesmo padrão que existia num cenário todo diferente. Então a gente teve que se adequar com muita rapidez. Foi muito rápida a proposta da Associação Raízes, né, de como que ia se organizar para que não parassem as atividades, né, principalmente nesse momento em que as discussões políticas em relação à saúde pública estavam alarmantes. Então, assim, a gente teve que se desdobrar para poder fazer com que todos os voluntários do projeto, né, equipe técnica, conseguisse dar andamento às atividades para que buscasse, nesse momento, mais respostas, mais incidência política, né? Mais participação, para que a gente pudesse melhorar o cenário que a gente estava vivendo. A primeira conquista foi nós estarmos, né, a associação. Aí depois, né, a conquista que nós tivemos em cada município, um núcleo operacional equipado, né? Equipado, que poderia estar recebendo as pessoas, a comunidade ali. A equipe foi uma grande conquista. Foi muito importante as escolhas das pessoas e a vinda da Sandra como coordenadora da associação e do projeto, né? Foi fundamental para isso. É um prazer estar com vocês. O meu nome é Sandra e eu sou coordenadora da associação. Foi uma pessoa que
quando entrou, deu muito peso para a associação e aprendeu nesse processo e foi se tornando uma referência na área. No NEABC, a gente valoriza a participação do jovem no hoje, as demandas e as necessidades dele. Então, a gente busca a formação das lideranças juvenis para que elas possam fazer intervenções e incidência, né, em política pública na sua comunidade no hoje. A gente tinha uma salinha pequenininha e hoje a gente realmente tem, né, os 17 filiais, 2 sedes. Eu acho que isso é muito bacana, mas principalmente, assim, eu posso destacar que é o resultado na ponta. Conquistar um cidadão, desenvolver nesse cidadão a sua potencialidade de agente, né, de liderança dentro do município. Ver os comunitários discutindo orçamento público, participando das políticas públicas, sendo convidados pelo poder público para ocupar espaços. A gente vê lá os jovens, né, defendendo os seus direitos, né, sentando em assentos, né, em comitês, né, participando da política, né, do orçamento das prefeituras. Havia muita negação de espaço de participação, né, a ponto do poder público falar que não é o espaço da sociedade civil. E hoje, ver esses comunitários ocupando, discutindo orçamento público, discutindo política pública, avançando nessa questão da mitigação em termos de alcance de resultados nas políticas públicas, eu acho que é a maior conquista que a gente tem no projeto. Eu vejo isso como o melhor resultado do projeto, deu certo. O ganho de autonomia, de confiança, de autoconfiança, né? O quanto as pessoas adquiriram conhecimento, segurança, se empoderaram, né? E foram instrumentalizados para buscarem melhorias para suas comunidades, perderam a vergonha de falar em público, de lutarem pelos seus direitos. Às vezes a gente tem a participação de um comunitário que é ali quietinho, não pega microfone, não fala, não se posiciona. De repente, ao longo do tempo de formação, ao longo daquele preparo, daquela discussão, parece que a apropriação do assunto, o domínio do que ele está querendo falar, do que ele está querendo dizer e a preparação que ele recebe, e aí você vê, de repente, aquela outra pessoa começa a ter voz, começa a se posicionar, começa a sugerir. Então, se a gente vê esse resultado nos municípios, é muito gostoso, é muito bacana. Pude enxergar e ver na prática tanta diversidade, né? Os sujeitos da ação educativa tão integrados, reconhecendo os impactos difusos que são difíceis de enxergar, tendo lugar de fala. Quando a gente vai no campo, quando a gente participa das reuniões junto com o GGL, junto com a equipe técnica, com o educador, com a AML, participar de um grupo de trabalho ou de uma reunião de preparação, a gente se sente ali com munícipes daquele município naquele momento. O domínio das necessidades e da importância. Quando você percebe, você já está contribuindo. Você já está falando como se você conhecesse, porque assim, é muito rico a discussão. Sim, eu fiquei muito impressionada. Assim, não tinha etarismo, não tinha preconceito com muitos jovens, escolha de gênero, tanta diversidade que tinha seu lugar de fala e um respeito do coletivo, que realmente aquele evento de culminância me tocou profundamente. Para mim, a maior conquista do NEABC é essa transformação na vida das pessoas e ver as pessoas transformando suas comunidades também. Me tornar mãe e continuar sendo uma profissional. Isso para mim foi uma conquista muito grande, porque a gente sabe que não é uma realidade, né? Toda mãe conseguir voltar ao mercado de trabalho. Então, voltar ao mercado de trabalho com esse desafio, essa oportunidade de colaborar com o crescimento do projeto, é uma conquista que não tem tamanho. Cada município onde tem o NEABC é um município diferenciado, porque esse projeto faz a diferença. Por causa de nós, começou a existir um espaço aberto de diálogo na Câmara, porque antes não existia, não tinha nem púlpito. Foi graças a uma manifestação que nós fizemos lá, porque a gente queria voz, e simplesmente eles tiveram que passar por outro momento porque não tinha um espaço dedicado para o cidadão falar com eles, porque antes era muito só eles falavam e embora e ninguém podia dialogar. Então eu acho que para mim é o mais marcante. De entrar no NEA, eu achava que cidadania era apenas pegar meu título de eleitor, ir lá e votar em qualquer pilantra e tinha exercido a minha cidadania. Porém não, cidadania é eu ocupar os espaços de decisões em todos os lugares que a gente vai para ter melhor
melhor condição de vida, né? Porque nós temos deveres, mas também temos direitos, temos que exercê-los, pedindo às autoridades públicas que façam aquilo que é necessário para a sociedade. Foi muito, muito importante para mim quando eu descobri que a sociedade civil somos nós. Nós é que temos que participar entendendo do assunto. O representante do poder público, ele fica meio chocado quando você traz, porque as pessoas acham muito, eu vi falar, porque me contaram. É diferente de você acompanhar e ter uma resposta, né? E ter uma resposta precisa sobre aquele assunto. Saber que eu tenho os direitos de ir a uma audiência pública, cobrar as coisas que não são feitas aqui no meu distrito. Hoje eu faço parte do CODEMA também, né? Sou conselheira no CODEMA. Então me ensinou coisas que antigamente eu não sabia. Uma experiência sobre o que é educação ambiental crítica, sobre o que são políticas públicas, a participação social nos espaços de poder, a importância de ter a população bem informada e também instruída sobre como exercer, né, o seu poder de transformação no ambiente onde eles estão, na sociedade onde eles estão. Eu não tinha ainda concluído o ensino fundamental e procurei fazer para que eu acompanhasse o projeto que começou e eu achei interessante. Então, isso foi um legado que eu trago com esse núcleo de educação ambiental. Então, hoje eu me formei, né? Sou economista, mas o NEABC deixa um legado de transformação pessoal e de comunidade e desenvolvimento também. Acredito que sejam as palavras que mais definem assim, o projeto. Eu entrei em 2012, então eu era bem jovem ainda, estava ali na minha pré-adolescência. Então, assim, para mim foi muito importante esse processo que eu tive dentro do NEABC, né, de amadurecimento político, ambiental. Era uma coisa que não era muito vista dentro da escola, até naquele certo momento para mim, né, nem no meu meio social. Então eu comecei a perceber a importância, né, da política pública, de você conseguir ali, contribuir, incidir dentro do teu território, né, e isso foi muito importante para mim. A educação ambiental, ela ensina a gente uma forma de pensar de forma crítica, né, aonde a gente começa a questionar as leis atuais, se elas estão sendo aplicadas de fato. Quando a gente tem esse conhecimento, a comunidade ela pode se unir e estar ocupando espaços que a comunidade tenha voz. O legado que eu acho que o projeto deixa para a cidade em ações do saneamento básico da cidade, né? A importância de estudar e conhecer sobre o funcionamento dessa pauta que é muito importante para a área ambiental, para propor melhorias, para cobrar fiscalização e fazer de Búzios uma cidade mais sustentável. Para conquistar essa praça aqui do Açu, foram muitas lutas mesmo. Nós mandamos ofícios, muitos ofícios, participando das reuniões, dos conselhos, sendo participativo mesmo, ativo nas reuniões. Fomos audiências públicas, enfim, foi uma luta constante, mas o final foi vitorioso. Nós estamos aqui felizes com essa praça, conquista do NEABC. A gente precisa muito ainda avançar em termos de mobilidade e a gente tem trabalhado isso. O exemplo disso, a gente está prestes a estourar o plano de mobilidade, que é uma incidência também que a gente está muito ativo. E eu volto a repetir, que acho que o maior legado que o projeto deixa para Quissamã é a mobilidade. Uma conquista que eu considero aqui como GGL aqui no município de São Francisco foi a gente ter conseguido o transporte universitário totalmente de graça, né, no caso para os alunos, porque a gente precisa se deslocar de São Francisco para campus todos os dias para poder estudar, porque aqui não tem um polo universitário. Então a gente, através de muita luta, a gente conseguiu com o poder público para que eles custeassem esse transporte universitário para a gente. A mudança na LDO, para mim eu acho que foi muito interessante, porque assim, era um copia e cola sempre na legislação, e se o grupo não prestasse atenção, ia continuar do jeito que estava sempre, né? A gente já acredita no que a gente está fazendo
E a gente sabe que faz diferença. Quando a gente vai nos eventos, a gente fica pensando, poxa, se a gente não tivesse aqui, como é que ia ser? Hoje eu consigo entender assim. O projeto veio para o Espírito Santo no início da 5ª fase, né, no início do ano de 2024. Veio para poder atuar nos municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim e Piúma, né, com o objetivo de trabalhar, contribuir com a mitigação dos impactos da indústria do petróleo aqui no território, sobretudo sobre a dependência econômica, né, do recurso dos royalties. Paz, o que me chamou mais atenção foi a questão do royalties. Paz, antes eu não sabia nem o que era isso. O dinheiro do royalties, a gente tem que saber para onde está indo, o que eles estão fazendo por isso, entendeu? Muita coisa aqui dentro que precisa ser feita e não é feita, entendeu? Cada dia você tem a necessidade de melhorar um pouquinho mais, porque tem muitas atividades, mas o bom de tudo que o pessoal aqui do projeto, eles são muito acolhedores, isso deixa a pessoa muito assim, tranquila. Eu tive tantas oportunidades, não dá só. Eu me enxergo como uma pessoa de formação, né? Sou muito nova, então ter essas oportunidades e eu vejo que eu estou conseguindo crescer, né? Seria um trabalho que a gente precisava ter aqui na comunidade, para crescimento. Muitas pessoas nem sabem o que é royalties. Muitas pessoas não sabem que uma recebe royalties. Eu achei muito importante. Foi nesse seminário que eu acabei de me apaixonar pelo projeto e ver que esse projeto precisava existir na minha vida e que eu precisava investir mais, conhecer mais, para que eu possa fazer diferença futura aqui na comunidade, na minha cidade. E incluir os municípios do Espírito Santo, acho que fez com muita propriedade. A gente tinha assim, muita confiança, né, na Associação Raiz, no desenvolvimento do projeto na EABC. Uma certeza muito grande foi o pensamento natural ampliar o projeto, né, porque ele tem fundamentos sólidos, ele estava fazendo boas entregas. Então, assim, parecia o caminho natural e uma tranquilidade, uma confiança muito grande, assim, por parte da equipe Petrobras de que o projeto daria conta e faria isso da melhor forma. O NEABC sempre tem uma participação importante e relevante nas audiências públicas do PDM. E depois nós organizamos a Conferência da Cidade, foi a segunda Conferência da Cidade que a gente organizou aqui em Piúma. A Evelyn fez parte, inclusive, da comissão que organizou a conferência. Teve uma participação muito proativa. Nós selecionamos alguns delegados para participarem da Conferência Estadual da Conferência das Cidades. E a Evelyn e o João participaram, representando o Instituto e representando a nossa sociedade piumense. Isso é uma coisa que marcou bastante, né? Essa preocupação do EABC com o saneamento no município, porque tenhamos um grupo de trabalho para compartilhar informações e construir, né, uma gestão mais eficiente aí nessa área. Isso demonstra que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, a sociedade civil não participa apenas por participar, né, para compor um conselho. Então, a efetividade da participação, né, o comprometimento, né, a própria cobrança, né, que muitas vezes o poder público tem que tomar todas as iniciativas, mas quando tem cobrança, a sociedade civil se torna um conselho mais atuante. A participação do NEA sempre foi importante, né, conforme é de toda a sociedade civil organizada. A partir do momento que os setores públicos são, né, aí, provocados, né, pelas instituições ou pelas pessoas, né, isso é muito importante porque traz para a gente uma visão de fora que a gente, enquanto gestor, precisa. Questões da municipalização do trânsito, da necessidade, né, de ter uma fiscalização, de ter a sinalização em si, questionamentos também sobre a mobilidade urbana né, no seu todo, né? Em alguns momentos também a Secretaria de Mobilidade Urbana esteve presente, né, nessas reuniões. E assim, questão de monitoramento também, né? E é muito importante essa participação popular das organizações, né, para que a gente possa ter uma visão diferente, né, e contributiva aí para o nosso trabalho. Os representantes do NEABC sempre cobraram muito
ações para o cumprimento do plano de saneamento básico e o de resíduos sólidos também. E participando, inclusive, de comissões no Conselho de Meio Ambiente. E foi um start, sem dúvida, a questão da implementação da cooperativa de catadores, que os representantes participaram e cobravam rotineiramente, quase todas as reuniões, para que a gente fomentasse e continuam, né, nesse processo de fomento à cooperativa de catadores. Então, na parte de resíduos foi importante e tem sido importante também na revisão do plano de saneamento básico, com contribuições efetivas dos representantes. Nossa, eu entrei no projeto em 2010 como comunitária, né? Curiosa, como falei, para poder entender um pouquinho do processo. Eu era uma jovem que detestava política, não queria saber de política, falava isso não é para mim, isso não está na minha vida. Mas aí depois que eu entendi como a política é importante, como é importante a minha atuação dentro do meu território e como que eu poderia fazer isso, que foi através do NEABC, o mundo se abriu para mim. Eu entendi o que eu era, a cidadã que eu era, o que eu poderia ser. Eu era uma menina que não tinha noção do meu direito, eu não tinha noção do que é a política pública, assim, da forma como é a política pública, né? Eu não tinha noção, assim como jovem, do poder que eu tenho. Hoje pude entender de onde veio, para que serve e para onde vai esse programa. Com certeza vai para um futuro melhor, para nossas vidas e para nossas comunidades e municípios. Então, o NEABC, com a parte educativa, com todo o trabalho que ele realiza, com essa emancipação do ser com o saber, esse é o maior legado que o NEABC vai deixar aí para a sociedade. E eu acredito na transformação que ele faz em cada pessoa que passa por ele. Inclusive por quem até nem passa, porque quando você atua pelo coletivo no território, você está fazendo bem também, você está buscando o bem coletivo. Então você está buscando o bem de pessoas que você também nem conhece. O projeto mudou minha vida, né? Como ser. Né? Hoje eu consigo enxergar o mundo com um olhar de coletividade, de fazer o bem, né? De querer melhorar a localidade onde eu moro, aonde também eu não moro. Influenciou demais, né? Bastante no que eu fui construindo, né? Até hoje, assim. Então, o crescimento profissional e também crescimento enquanto cidadão. Eu tive a oportunidade de iniciar aqui, ter toda a minha base. Talvez, se não fosse o Nélio, teria me formado, não teria criado essa consciência, me sensibilizado, despertado essa consciência crítica dentro de mim, né, de pensar sobre política pública, de questionar o sistema que a gente vive. Então o projeto ele trouxe muito isso. Wagner, de que isso, amor? Por direito, todos têm os direitos constituídos perante a lei, na Constituição. Eu entendo que por cidadania, a nossa cooperação para a melhoria para a sociedade. No projeto NEABC, eu posso fazer um recorte mais para a minha área profissional, porém não tem como desassociar, né, da relação social, do avanço também, né, acadêmico, junto com o projeto de conhecimento, né, a produção de conhecimento. Eu já tinha uma atuação na área ambiental, eu já tinha uma atuação na área de participação social, tinha uma vivência, porém dentro do NEABC e com a metodologia do NEABC isso se aprimorou e se modificou. Por isso que eu sempre vejo o projeto NEABC, na sua própria evolução, se somando à evolução das pessoas que participaram por ele. Eu sou uma dessas. Eu acho que ele faz parte da minha vida, eu acredito que ele contribuiu muito para a pessoa que eu sou hoje. E da mesma forma contribuindo para que o projeto tivesse a estrutura que ele tem hoje. Eu tenho muitas personalidades dentro de mim, do NEABC, muitas funções, ainda está aqui dentro uma comunitária, ainda está aqui dentro uma ML, está ainda aqui dentro uma associada, está aqui dentro uma educadora. Então foi o que veio me construindo ao longo dos anos. Porque o projeto foi construído por pessoas, ele
para além de projetos de papel, ele tem um plano de trabalho, tem as ações que vão ocorrer, mas os seus desdobramentos, eles se desenham a partir das pessoas que vão construir esse projeto no território. Que assim, abriu um mundo, né, de conhecimento, acho também de motivação, né, de querer cada vez conhecer mais, né, a realidade, né, que eu estava inserido também, né, investir um pouco mais de mim também. Eu acho que o projeto ele traz esse incentivo também de você olhar para dentro de você e entender que o conhecimento ele é uma construção que se dá ao longo do tempo, é coletiva, né, e que a gente precisa absorver e cada vez mais correr atrás disso também. Hoje, o caminho que eu ainda continuo trilhando tem muito da influência do projeto NEBC na minha vida. A sequência, né, que eu fui tendo de oportunidade é algo assim que eu meio que não esperava, né? Tô feliz. Petrobras assumiu, junto com o órgão ambiental, a missão de executar o novo programa de intervenção do Plano Macro, que é o Planeja Mais. E aí, para essa execução, a Petrobras ela escolheu a Associação Raízes como executora desse novo programa. Então, a gente está com um desafio bem grande aí de encerrar um projeto antigo, robusto, grande, cheio de resultados e, ao mesmo tempo, iniciar, dar esse passo novo, né, nesse horizonte maior, com o Planeja Mais, nesses 17 municípios que hoje, né, a ABC atua, somando 9 municípios que vão estar contemplados, né, num novo formato, numa nova proposta, continuando as ações de incidência política, de controle social, né, com os comunitários. Nós vamos continuar tendo as sedes municipais, um projeto que vai estar em 3 estados, né? Ele vai estar no estado do Espírito Santo, a gente vai continuar no Rio de Janeiro e estar também no estado de São Paulo. Então, assim, vai ser... a gente está ampliando as nossas ações e a gente a Petrobras conta com a atuação da Associação Raízes para executar esse novo projeto. Olhando para tudo isso, né, vendo a associação já, né, bateu nas portas para executar o Planeja Mais, vem no meu coração assim, nossa, de fato valeu a pena, né? É como se fosse um trabalho de formiguinha, né? Você vai fazendo ali até virar algo grande, e o Planeja Mais é algo grande pra gente. Da mesma forma que eu escolhi lá atrás, que eu não desisti dos jovens daquela cidade, de fazer aquele evento, de levar para a Câmara, da mesma forma que os associados não desistiram, está hoje, né, já batendo na porta para executar o Planeja Mais, que vocês não desistam. Que a gente continue levando para o Planeja Mais a força, a garra e o sentimento que o NEBC teve até hoje, que a gente não perca isso e que a gente leve isso para o Planeja Mais. Eu acho que o Brasil todo precisa saber o que a gente faz e a nossa capacidade de mobilizar e de tratar de assuntos tão delicados, mas de forma tão popular e tão forte entre as comunidades. Então eu acho que o que eu espero é que a gente continue juntos, de mãos dadas, em 13 municípios, em 17 municípios, em 26 municípios no Brasil e aonde for. Que a gente continue de mãos dadas, que eu continue contribuindo com a esperança para as pessoas, que eu continue sendo alimentado pela esperança delas. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode levar, é continuar juntos e acreditando no que o outro faz. Acho que aqui todo mundo acredita no que o outro faz, a gente confia, né? Acho que é isso que eu quero levar. É assim, é dizer para todos que passaram, que vão estar aí no dia a dia das suas comunidades, dos seus lugares, que continuem essa luta, que não parem, que continuem com sede de mudança, né? Porque é possível. Quando todos se unem, é possível sim transformar a realidade. O que eu digo para as pessoas é que acreditem, que nós acreditamos. Foi difícil? Foi. É difícil fazer acontecer? É. Mas acreditem. Acreditem porque nós somos os agentes. Nós somos os agentes do futuro. Eu tenho o maior orgulho de ter participado dessa história toda, desde o começo.
e de ver aonde nós chegamos, né? De onde nós partimos e aonde nós chegamos. E agora, especialmente diante do desafio que a gente está com o Plano Macro, de ampliar ações como essa para toda a região de atuação do Plano Macro. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu tenho um orgulho muito grande de ter passado não só pela concepção dessa corrente de educação ambiental junto ao licenciamento, como de ter visto os projetos de onde eles vieram, para onde eles estão indo, crescendo assim. Eu vi as pessoas crescendo literalmente, né? As crianças dentro da EBC virando adultos, atuando, trabalhando. Isso é muito importante e a minha esperança é que isso siga em frente, agora com muito mais pessoas, né? Muito mais pessoas envolvidas. É com muita expectativa positiva que a gente vai fazer com serenidade essa mais uma transição do projeto para o futuro do Planeja Mais, né, abrindo as portas, né, para novas possibilidades, transformações, mas que leva essa identidade, né, que já foi construída ao longo desses anos de NEA-ABC. Eu acho que a principal mensagem nesse momento é de esperança. A gente costuma ter bastante receio do novo, do diferente. Às vezes tem reações mais refratárias, né? A gente está acostumado do que já viu que deu certo e tem medo da mudança. Mas a gente vê que é um salto, uma mudança qualitativa aí, né? Em toda essa proposição que está sendo feita no Plano Macro Regional, ela dá um salto realmente grande e a gente está dando esse passo grande com muita confiança. A gente acreditou, a gente se uniu, a gente se fortaleceu, a gente passou por inúmeros desafios, a gente riu, a gente chorou, a gente se apoiou e a gente conseguiu, né? E não é o fim, né? O NEA-ABC está terminando, mas tudo que a gente aprendeu com o NEA-ABC, a gente vai continuar multiplicando, né? A buscar a transformação que quer. Eu acho que manter essa chama acesa, manter essa mobilização, manter essa participação social é essencial. Então eu só tenho gratidão por todo mundo, muita gratidão por fazer parte dessa história, né? E eu acho que a gente tem muita coisa ainda a construir. Eu acho que a sementinha plantada pelo NEA-ABC, ela vai continuar aí mundo afora, inclusive, porque a gente tem comunitários, inclusive, que já foram, né, até para fora do Brasil. Então, o que eu quero deixar de recado é muita gratidão, muito obrigada a todo mundo, principalmente aos comunitários que se dedicam e que acreditam nesse projeto e nessa atuação e nesse território. E o Planeja Mais nos espera. Vai exigir da gente ainda mais no sentido de acolhida, de afeto, de conhecimentos, de resistência, de força, né, de esperança. E eu acho que a gente precisa esperançar. Quando o Freire fala de esperançar, não é aquela esperançar passiva, né? É o esperançar de agir. E a gente vai construir, né, as transformações agora num nível mais desafiador, né? O Planeja Mais traz inovações em nível de participação regional, estadual e federal. Já vejo a gente em Brasília, ocupando os espaços de controle social federal, e discutindo as políticas públicas, o orçamento público, os royalties em nível federal, para que isso tenha rebatimento em nível estadual e em nível municipal também. Então eu acho que o universo é o limite para a gente, e a gente, quando a gente está junto, a gente se fortalece. E aí eu falo do Freire mais uma vez, né? Educação no mundo, ele muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então vamos mudar o mundo, né? O que a vida quer da gente é coragem. Então vamos embora. Vamos juntos e juntas.